gente atualiza também sobre o 2-2 entre Atlético e Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Para fechar o giro de notícias, contar que o Rodrigo Muniz, atacante que foi pretendido pelo Atlético Mineiro, emplacou mais um gol na Premier League, o 8º nos últimos 8 jogos, no empate em 3-3 do Fulham, time dele, contra o Sheffield United fora de casa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa like. Combinado? Já em Minas Gerais, clássico dos mais emocionantes. O Atlético Mineiro arrebentou com o Cruzeiro no primeiro tempo, fez 2-0, o primeiro gol, um golaço do Bruno Fux, zagueiro que nunca havia balançado as redes de forma profissional. Ele recebe a bola na ponta esquerda, dribla um, passa pelo segundo e chuta como um legítimo ponta. Rafael falha no lance e a bola entra. Na metade para o final do primeiro tempo, o Hulk arranca, dribla o Rafael e faz o 2-0. Pressão é de que o Atlético arrebentaria com o Cruzeiro. Larcamon, técnico do Cruzeiro, entrou de forma muito defensiva. Mas na etapa final a coisa se inverteu. E foi o Cruzeiro quem criou várias oportunidades, a ponto de empatar e ter a chance de até vencer na arena do rival. O primeiro gol do Cruzeiro, só para não perder costume, foi do Gemerson contra. De novo, o Gemerson marcando gol contra em uma partida da Arena MRV contra o Cruzeiro. Gol de empate veio marcado por cabeçada do Dineno aos 49 do segundo tempo. Antes, o Matheus Pereira já havia perdido 2 chances claríssimas. Importante contar que, por ter melhor campanha, o Cruzeiro faz a partida decisiva no Mineirão, 100% do seu torcedor, e ele joga pelo empate. O Galo só será campeão se vencer o Cruzeiro em pleno estádio, não dá para chamar de estádio do Cruzeiro, enfim, o Cruzeiro é quem tem jogado como mandante lá no Mineirão. Só para completar, se o Bruno Fux marcou seu primeiro gol, Hulk chegou ao 6º em 8 partidas contra o Cruzeiro. Já o Dinheiro marcou pela 5ª vez na atual temporada. Minha gente, quem assistiu o primeiro tempo de Atlético 2, Cruzeiro 0, o primeiro tempo terminou com Atlético 2, Cruzeiro 0. Quem viu o primeiro tempo imaginou que o Atlético fosse meter uma goleada histórica no Cruzeiro. Pelo volume de jogo do Atlético no primeiro tempo, fez 2-0, poderia ter feito 3, 4, jogou para isso. Absoluto psicologicamente, fisicamente sobrou no primeiro tempo, muito organizado, intenso, marcando saída de bola, o Cruzeiro com dificuldade. O Atlético eliminou todas as possibilidades, todas as ações que no segundo tempo, daqui a pouco nós vamos falar, o Cruzeiro sobrou no primeiro tempo, o Atlético é que sobrou. E aí 2-0, o Everson assistiu ao jogo do gramado ali absolutamente tranquilo, não foi incomodado em momento algum e foi assim um laço do Milito no Larcamon no primeiro tempo. Larcamon contribuiu, né, Larca? Você contribuiu. Porque quando você de saída mete o Machado e tira o Zé Ivaldo da sua defesa, cara, você tirou um zagueiro que no segundo tempo, quando ele entrou, daqui a pouco nós vamos falar mais disso, ele mostrou que você não pode brincar de tirar ele do seu miolo de zaga, mas daqui a pouco a gente fala disso. Então é o seguinte, quem viu o primeiro tempo imaginou que fosse uma goleada no segundo tempo. O Atlético simplesmente deitou no Cruzeiro no primeiro tempo. E aí, vamos pro vestiário. A impressão que se tem é que quem estava no vestiário recepcionando os jogadores era o Felipão. Porque na volta para o segundo tempo, o Atlético voltou exatamente, não estou falando jogando do mesmo jeito, mas na postura, exatamente a postura dos 2 clássicos anteriores onde o Cruzeiro ganhou o jogo. E com essa postura do segundo tempo e mais o gol do Cruzeiro, mais um gol contra do Gemerson, aliás, o terceiro dele em clássicos, impressionante. O Gemerson é o artilheiro dos clássicos da Arena MRV, é um negócio impressionante. Ah, mas ele não teve culpa, mas tá lá na súmula, o nome dele. Então, o gol saiu muito cedo do Cruzeiro no segundo tempo, e depois desse gol, durante a semana, eu perguntei ao Vinícius Andrade, que foi ao programa, acho que na sexta-feira, ou na quinta, não me lembro bem, na sexta. O Vinícius Andrade, eu perguntei ao Vinícius assim na Band, Vinícius, essa pressão, essa obrigação de ter que vencer na Arena MRV, que perdeu os jogos anteriores, etc e tal, isso acaba mexendo com a cabeça dos jogadores? Eu não sei, então não lembro o que ele respondeu, acho que ele disse que não teria nada disso e tal, mas mexeu, né? Porque quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, o Atlético simplesmente desabou em campo. Já tinha voltado, é que o gol do Cruzeiro saiu muito cedo no segundo tempo,
mas o Cruzeiro já voltou, e aí a escalação que o Elton recebeu, né? E aí falava, pô, vazou a escalação do Atlético, o Larcamón foi lá e tentou espelhar o mesmo sistema e tal. Só que no segundo tempo, o Larcamón espelhou, foi aquilo que o Atlético fez no primeiro tempo, ele fez no segundo, cara. Ele foi jogar o jogo, ele foi marcar sua pressão, e o Atlético teve seríssimas dificuldades para sair pro jogo. E aí o Cruzeiro foi crescendo, aí vem o gol, o Atlético desabou em campo, definitivamente, psicologicamente desabou, fisicamente, mas assim, morto em campo, correndo errado, dando espaços, e o Cruzeiro foi crescendo. E o Cruzeiro foi crescendo. E todas as ações pelos lados do Zé Ivaldo, todas, com qualquer jogador, ele ia lá e se dava melhor. E aí o Cruzeiro crescendo, os espaços aparecendo, e o Cruzeiro começou a amarretar, e a impressão que se tinha, gente, cruzeirenses e atleticanos que estavam assistindo o jogo no segundo tempo, a impressão que se tinha, o atleticano já estava esperando o gol de empate, na melhor das hipóteses, porque o medo era de tomar um empate e depois até a virada, que quase aconteceu, principalmente nos pés do próprio Matheus Pereira, que perdeu pelo menos uns 2 gols ali, incríveis. Um deles ele perdeu na corrida para o Gemerson, que acabou se redimindo do gol contra, que cutucou de calcanhar e tirou, e depois ele estava meio que cara a cara, ele tinha um lance, o gol todo aberto ali na frente dele, e ele acabou batendo por cima. Então é o seguinte, o Cruzeiro foi virando dono das ações, cresceu tanto no segundo tempo, foi tão melhor que o Atlético, que quase, não só empatou, mas quase virou o jogo. E o Fux, que fez um belíssimo gol no primeiro tempo, no segundo tempo, no cruzamento, o Fux subiu 1 centímetro. O zagueiro que se preza com a experiência que ele tem, não pode desistir de uma bola daquela, subir 1 centímetro, esperar que quem vem atrás resolva, ou esperar que o Everson saia, ou não imaginar que ali possa ter um cara que é um sujeito muito bom na bola aérea. Durante a semana falamos disso na Band, né? Ai, Papagaio ou Dineno? Falei, gente, não podem ocupar a mesma frase. O Papagaio é banco, o Dineno é titular. E falei na Band principalmente porque ele, na bola aérea, que é um trauma para o Atlético, ele é um cara que resolve. Ele foi lá e resolveu. Então, o volume de jogo do primeiro tempo do Atlético, o Atlético fez 2-0, sentou no resultado, deitou no Cruzeiro e voltou deitado para o segundo tempo. O Cruzeiro voltou aceso, mais organizado. Para mim pesou o maior conhecimento de elenco e do que pode entregar o elenco para o segundo tempo. Eu acho que esse maior conhecimento do Larcamón, que está aqui há mais tempo, ajudou para ele organizar no segundo tempo, e o Milito me pareceu meio sem saber o que fazer. Vencendo por 2-0, acho que ele imaginou, bom, vamos voltar fazendo o que a gente fez no primeiro tempo, a gente amplia esse placar tranquilamente, coisa que não aconteceu. Então, no vídeo anterior do canal, para mim o favoritismo do Cruzeiro segue, porque agora o Atlético é obrigado a vencer. Só que a gente precisa pesar que é jogo no Mineirão, 60 mil torcedores do Cruzeiro no estádio, muita pressão, e o Atlético, convenhamos, que ainda não dispõe de personalidade de Milito, vai enfrentar um time que pode ter limitações em alguns setores. Mas se tem uma coisa que não falta ao Cruzeiro, é personalidade. Ficou para o Souza, faltou bola, faltou personalidade, faltou um monte de coisa contra o Souza na Copa do Brasil, mas aquilo são águas passadas. Agora o papo é final, é Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai, principalmente depois do resultado, do empate, da forma que tudo aconteceu, o Cruzeiro vai maior ainda para a decisão, em casa, com 60 mil espectadores, contra um Atlético que vive uma pressão muito grande, porque, de um lado, quase 18 milhões de folha, um elenco robusto tecnicamente e tal, contra um elenco de, sei lá, talvez 8 milhões, que está longe de ser favorito a qualquer coisa na sequência da temporada, mas que está mais perto do título de campeão mineiro de 2024 que o seu rival, que desperdiçou mais uma oportunidade de vencer em casa, terceiro jogo, não venceu o Cruzeiro, agora a decisão fica para o próximo domingo. Vamos aguardar para ver o que acontece, dê o like se gostou, se não gostou, comenta, seu comentário vira conteúdo aqui. Muito obrigado a todos, aos que já estão inscritos, maravilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, clica no sino, ative as notificações e vamos seguindo por aqui. Pela semana, vários vídeos, tem muito assunto para a gente tratar e mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Minha rapaziada, a equipe do Galo desperdiçou uma oportunidade incrível, né, de já deixar uma vantagem muito valiosa para a partida de volta e o título do Campeonato Mineiro encaminhado, né. O Atlético começou muito bem, avassalador, acho que brilhou os olhos de todos os atleticanos, né, já que
A equipe com o Filipão não vem desenvolvendo um futebol legal, né? Interessante de ver. E já na primeira partida, com o Gabriel Milito, o Galo começou muito bem em cima do Cruzeiro, né? Tava ali avassalador, fez 2-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 3-4, né? E já na segunda etapa a equipe caiu de rendimento. Substituições também ali que o Gabriel Milito fez, acho que tirou um pouco da força da equipe. A equipe acaba tomando aquele gol contra lá, né? Que ali desandou mais ainda a equipe do Atlético. O Gabriel Milito continuou mexendo errado, né? E o Cruzeiro veio para cima, né? De uma forma querendo buscar o resultado, né? O empate, e acabou conseguindo ali no finalzinho da partida. Paulinho perdeu gols que não era para ter perdido, né? O Atlético em si no primeiro tempo foi avassalador, mas na segunda etapa cometeu muitos erros, né? Baixou o meião e acabou pagando pelo preço aí, e agora vai ter que buscar a vitória no jogo de volta no Mineirão, né? Rapaz, ficou meio complicado, né? Um jogo que estava fácil se tornou difícil, e vamos ver aí que o Atlético busca essa vitória na segunda partida para se tornar campeão mineiro.